Mas não imaginava o que aconteceria. Ele deixou o cofre aberto, a câmera desligada e os olhos atentos, pronto para flagrar a desonestidade. Mas o que ela fez em seguida destruiu tudo o que ele acreditava sobre confiança. Fique até o final, porque essa história prova que caráter não se mede pela aparência, se mede pelas escolhas que ninguém vê. A mansão de Mauro era grande demais para um homem só. Cada cômodo era impecável. Cada móvel caro, cada silêncio denso. No portão, uma placa de segurança avisava sobre alarmes, câmeras e sensores. Mas o que realmente mantinha tudo funcionando era algo menos eletrônico. Uma mulher de passos leves, olhar sereno e mãos calejadas chamada Teresa. Aos 48 anos, ela já havia trabalhado em muitas casas, mas nenhuma era como aquela. Não pela riqueza, que era evidente, mas pela frieza. Mauro Baroni, o dono da mansão, era um homem solitário, meticuloso e, acima de tudo, desconfiado. Empresário de sucesso, tinha construído sua fortuna do zero. E com isso veio a convicção de que todo mundo queria tirar algo dele. A casa tinha 4 empregados. Todos sabiam que com Mauro era melhor não criar intimidade. Ele não gostava de sorrisos longos, nem de conversas além do necessário. Teresa chegava todos os dias antes das 7 da manhã. Cumprimentava o segurança com um aceno discreto e atravessava o corredor principal até a copa, onde colocava seu avental, prendia o cabelo e iniciava a rotina. Não reclamava. Nunca havia sido destratada ali, mas também nunca tinha ouvido um obrigado. Para Teresa, aquilo já era esperado. O trabalho era duro, mas digno, e o salário, embora modesto, garantia que ela e a filha adulta Marina conseguissem pagar as contas. Marina estava desempregada. Formada em pedagogia, dava aulas particulares quando podia. Teresa, mesmo cansada, ajudava como podia, dividindo o que ganhava com a filha. Elas moravam juntas num pequeno sobrado alugado, afastado do centro. A vida era simples, mas honesta. Na mansão, Teresa era a mais antiga entre os empregados. Sabia a ordem das coisas, os cantos que exigiam mais cuidado, os horários exatos de cada passo. Sabia, inclusive, que Mauro não gostava que mexessem nos livros da biblioteca, muito menos no cofre que ficava no armário atrás da estante lateral. Mas ela limpava ali com a mesma delicadeza com que lavava a louça do café, sem curiosidade, sem pressa, sem invadir, apenas cumprindo sua função. Havia quem achasse aquilo submissão, mas Teresa chamava de respeito, e silêncio, para ela, era sinônimo de prudência. Certo dia, ao terminar de passar cera no piso da biblioteca, ela parou por um instante para descansar as costas. Observou a luz do sol atravessando a janela e refletindo sobre a madeira escura. No canto da sala, o velho cofre permanecia fechado como sempre. Ela se aproximou apenas para tirar o pó da superfície externa, como fazia toda sexta-feira. O pano úmido deslizava com firmeza sobre o metal frio, quando, sem que percebesse, Mauro entrou silenciosamente na sala. Ficou ali por alguns segundos, observando a cena. Ela não o notou de imediato. "Esse cofre é antigo, sabia?" Ele disse finalmente. Teresa se sobressaltou levemente, mas se virou com compostura. "Sim, senhor. Cuido dele com cuidado. Sei que é importante para o senhor." Mauro não respondeu de imediato. Aproximou-se, cruzou os braços e a encarou com olhos inquisitivos. "Já teve vontade de abrir?" Ela o olhou nos olhos por um instante, depois abaixou a cabeça com serenidade. "Nunca, senhor. O que não me pertence, não me interessa." Ele fez um leve som com a boca, entre deboche e surpresa. Depois, deu meia volta e saiu, como se nada tivesse acontecido. Mas ao fechar a porta, seus olhos brilharam com uma ideia. "Vamos ver até onde vai essa honestidade", murmurou. E naquele instante, nasceu o que ele achava ser um teste brilhante. O tipo de teste que, segundo ele, ninguém passaria. Mal sabia Mauro
que estava prestes a conhecer algo mais valioso que o conteúdo de qualquer cofre: a integridade de quem nunca precisou provar nada. Naquela manhã, Mauro acordou mais cedo que o habitual. Tomou seu café sem pressa, mas com a mente inquieta. A imagem de Teresa limpando o cofre com tanto cuidado ainda rondava seus pensamentos. Ele não era um homem fácil de surpreender ou de confiar. Cresceu ouvindo que, para sobreviver, precisava sempre desconfiar primeiro. E foi exatamente essa desconfiança que o tornara milionário. Pelo menos era nisso que ele acreditava. Sentado à mesa do escritório, observava a planta da casa em seu tablet. Parou o dedo sobre a área da biblioteca. Um sorriso discreto surgiu. Pegou o telefone e fez uma ligação curta. Ricardo, preciso que desligue as câmeras da biblioteca hoje. Diga que é manutenção preventiva. Avise todos os funcionários. Ouviu o "sim, senhor" do outro lado e desligou. Depois foi até a biblioteca, destrancou o armário da estante lateral e abriu o velho cofre. Dentro havia vários maços de dinheiro, pastas com documentos e uma pequena caixa com joias antigas de família. Tudo ali era cuidadosamente organizado e valioso. Com calma, Mauro retirou 2 maços de cédulas novas, empilhou sobre os outros, mas deixou o cofre levemente entreaberto. Não escancarado, mas o suficiente para chamar a atenção de alguém atento. Fez questão de não trancar a porta da biblioteca. Antes de sair, olhou em volta. Tudo parecia estar no lugar, exceto a armadilha que ele acabara de montar. Vamos ver, Teresa, vamos ver. Naquela mesma manhã, Teresa chegou pontualmente como sempre. Cumprimentou o segurança com um aceno, caminhou até a copa, colocou o avental e começou sua rotina. Lavou as louças do café da manhã, recolheu os jornais da varanda, organizou o escritório. Por volta das 10, pegou o pano de microfibra e seguiu para a biblioteca. A porta estava entreaberta. Estranho, murmurou, mas não questionou. Empurrou com cuidado, como quem respeita um templo. A sala estava silenciosa. Apenas o som do pano se arrastando sobre as superfícies preenchia o espaço. Quando chegou ao canto do armário, seu olhar foi direto para o cofre. Ele estava entreaberto. Teresa parou. Sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de incerteza. Olhou em volta. A sala estava vazia. Caminhou até o cofre. Viu os maços de dinheiro à mostra, as pastas, tudo ali, como se alguém tivesse esquecido de fechar. A primeira reação foi o silêncio. A segunda, um passo para trás. Ela não tocou em nada. Aproximou-se novamente apenas para fechar a porta do cofre com delicadeza. Verificou se o trinco estava no lugar. Depois, passou o pano no armário como se nada tivesse acontecido. Com movimentos firmes, terminou a limpeza da sala. Trancou a porta e seguiu com o resto da rotina, sem mencionar nada a ninguém. Do outro lado da casa, escondido em seu escritório, Mauro observava tudo por um pequeno monitor oculto. Não era a câmera oficial da segurança. Era uma microcâmera embutida discretamente na moldura de um quadro da biblioteca. A única câmera que ele mesmo havia instalado para situações como aquela. Viu cada passo de Teresa, viu sua hesitação, viu sua decisão e ficou imóvel. Esperava ver as mãos dela tremerem, esperava ao menos um toque nos maços, mas o que viu foi algo raro. Recuo, respeito e uma postura que dizia: "Isso não é meu." Mauro desligou o monitor, recostou-se na cadeira e ficou em silêncio por um longo tempo. Algo dentro dele começava a ruir. Não por causa do teste, mas por perceber o quanto estava acostumado a não acreditar em ninguém. Ele pensou em chamá-la, em elogiar talvez, mas não o fez. Preferiu o silêncio. Queria ver até onde aquilo ia, até onde alguém podia manter a própria dignidade, mesmo sem saber que estava sendo observado. Naquela noite, ao sair da mansão, Teresa voltou para casa como sempre, pegando 2 ônibus e um trecho a pé até a casa modesta onde morava com a filha.
Na mochila, apenas suas marmitas e o uniforme. No coração, a paz de quem sabe que faz o certo. Mesmo quando ninguém vê, mal sabia ela que alguém viu. E aquilo, para Mauro, valia mais do que qualquer joia dentro daquele cofre. O silêncio entre Mauro e Teresa permaneceu pelos dias seguintes. Ela, como sempre, cumpria sua rotina com serenidade. Chegava cedo, cumprimentava a equipe da cozinha, organizava os quartos, lavava os banheiros com capricho. Não era de conversa, tampouco de reclamações. Ele, por sua vez, não conseguia parar de observá-la. Nos gestos simples, na pontualidade, na forma como cuidava da casa que não era sua como se fosse. Mas, acima de tudo, Mauro não esquecia o que vira naquela gravação. A honestidade sem plateia, a recusa silenciosa diante de uma tentação. Começou a reparar em coisas que antes ignorava. Percebeu que Teresa nunca levava restos de comida escondidos, como já desconfiara. Sempre pedia autorização. Nunca mexia em objetos pessoais. Se achava algo esquecido, uma caneta cara, uma nota solta, uma pulseira caída, colocava sobre a mesa da copa e avisava discretamente. Ela tratava cada canto da mansão com um respeito quase sagrado. Certa manhã, enquanto ele tomava café na varanda, a viu cuidando das plantas do jardim, embora isso nem fizesse parte das tarefas dela. Achei que ninguém mais se importava com esses jasmins, comentou ele casualmente. Ela sorriu de leve, sem parar de limpar as folhas. Lembram minha mãe. Ela dizia que jasmim cheira a recomeço. Mauro apenas assentiu e voltou ao seu café, mas aquela frase ecoou. Recomeço. Será que ele ainda sabia o que era isso? Na semana seguinte, uma situação inesperada lhe trouxe ainda mais clareza. Era uma tarde quente, quando a campainha da casa tocou. Mauro, sozinho no escritório, ouviu a movimentação. Pela câmera do saguão, viu uma jovem entrando com uma sacola de papel nas mãos. Tinha os cabelos presos em um coque, camiseta simples e olhar decidido. Boa tarde, moço. Vim só entregar isso aqui para minha mãe. Ela esqueceu na geladeira ontem, disse a cozinheira. Mauro reconheceu o rosto de imediato. Era filha de Teresa. Curioso, levantou-se e foi até o corredor lateral. Parou ao ouvir a voz das duas vindo da área de serviço. Mãe, você não falou com a dona Silvana ainda? Perguntou a moça, num sussurro ansioso. O aluguel vence amanhã. A senhora sabe que eles não vão esperar. Eu sei, filha, mas não vou pedir dinheiro a ninguém, respondeu Teresa, mantendo o tom firme. A gente aperta mais um pouco. E se não der, damos um jeito. Mas não aceito nada que me envergonhe depois. Mas ninguém ia saber. Eu ia. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer argumento. Mauro recuou. Voltou ao escritório, mas não trabalhou. Ficou encarando a parede, com os olhos fixos e expressão pesada. Lembrou de si mesmo aos 19 anos. Trabalhava como entregador de material de construção. Vivia em um quartinho alugado, contava moedas para almoçar. E jurou que nunca mais passaria por aquilo. Mas para isso, teve que endurecer. Fechou portas. Rompeu amizades. Criou uma armadura. E hoje, sua armadura era feita de desconfiança. A desconfiança que o fez testar Teresa. E agora, aquela mulher simples estava ali, firme em sua postura, recusando até mesmo ajuda ilícita da própria filha. Por orgulho? Não. Por integridade. E era isso que mais doía em Mauro. Perceber que em tantos anos de riqueza, ele nunca cultivara algo tão puro. No dia seguinte, ele chamou o motorista e pediu para passar na rua onde Teresa morava. Disse que precisava ver um terreno. O carro parou diante de uma casa simples de portão baixo e pintura gasta. Havia uma cortina improvisada na janela, roupas estendidas em um varal torto e 2 vasos de manjericão sobre a mureta. Era ali que morava a mulher que ele testou, a mulher que agora mexia com tudo que ele achava que sabia sobre valor. Naquela noite, antes de dormir,
Mauro ligou para a administradora da empresa e pediu para liberar um pequeno bônus para os funcionários da casa. Um disfarce, mas a verdade é que ele já começava a planejar algo maior, não por caridade, não por culpa, mas por reconhecimento. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele enxergava alguém que merecia mais. Enquanto isso, Teresa seguia a vida sem imaginar nada. Lavava roupas à noite, preparava o almoço do dia seguinte de madrugada. Conversava com a filha sobre os sonhos dela, ser fisioterapeuta. Dizia que talvez um dia elas conseguissem guardar dinheiro de novo. Ela não sabia que já havia provado tudo o que precisava, não com palavras, mas com ações. E do outro lado da cidade, um milionário, acostumado a confiar apenas nos cofres, começava a confiar em gente. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil à rotina da casa. Mauro, antes tão rígido e silencioso, começou a notar detalhes que antes ignorava. E aos poucos, a maneira como olhava para Teresa também mudou. Naquela manhã, enquanto tomava café na varanda, ouviu passos leves e constantes. Teresa, com o cabelo preso e uniforme simples, carregava um balde de limpeza e atravessava o corredor como sempre fazia. Mas, pela primeira vez, ele a chamou. Teresa, já tomou café? Ela se virou, surpresa. Ainda não, senhor. Costumo tomar depois que termino os quartos. Mauro apontou para a mesa, ainda com pão e café quentes. Pode-se servir. A cozinheira exagerou na quantidade hoje. Ela hesitou por um segundo, depois sorriu com gentileza. Obrigada. Mas prefiro manter minha rotina. Como quiser, respondeu ele sem insistir. Mesmo recusando, algo naquele convite ficou no ar. Nos dias que seguiram, Mauro passou a fazer pequenas gentilezas. Às vezes perguntava se ela precisava de algo. Outras, deixava água e café prontos no canto da cozinha, onde ela organizava os panos. Teresa, sempre educada, agradecia com um leve aceno. Mas não mudava sua postura. Não se mostrava mais próxima nem distante. Continuava sendo quem sempre foi. Discreta, correta, reservada. Ele, no entanto, estava diferente. Começou a perceber a solidão da casa com mais clareza. Os cômodos grandes, os quadros impecáveis, o som do relógio marcando os minutos como se não houvesse ninguém por ali. E então, numa tarde abafada de sexta-feira, decidiu fazer algo que nunca havia feito. Chamou Teresa para conversar. Ela estava na biblioteca, espanando as estantes, quando ele entrou. Teresa, disse, com a voz calma. Pode me acompanhar até o escritório, por favor? Ela parou o movimento com o pano, olhou para ele com um pouco de receio e assentiu. Atravessaram o corredor em silêncio. No escritório, Mauro indicou a cadeira à frente de sua mesa. Ela sentou-se com o corpo ereto, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ele abriu uma gaveta, pegou um envelope branco e o empurrou lentamente na direção dela. Está aqui seu novo contrato, com reajuste salarial, benefícios e uma nova função. A partir da próxima semana, você será a administradora da casa. Teresa não esboçou reação imediata. Apenas olhou para o envelope como se tentasse entender se era sério. Me desculpe, disse baixinho. Isso é algum tipo de engano? Mauro balançou a cabeça. Nenhum engano, é reconhecimento. Ela franziu a testa, ainda desconfiada. Posso perguntar o motivo? Ele apoiou os braços na mesa, encarando-a nos olhos. Lembra daquele dia em que encontrou o cofre aberto? Teresa congelou. O ar pareceu pesar dentro do escritório. Eu só fechei e continuei o serviço, senhor. Não era da minha conta. Era um teste. Interrompeu ele sem rodeios. E você passou, sem saber, sem ser avisada, sem ninguém olhando. Ela engoliu seco. Eu nunca imaginei que... Começou, mas parou. Por que o senhor fez isso? Mauro suspirou.
Aquela era uma pergunta que ele mesmo vinha tentando responder. Porque eu passei a vida inteira desconfiando de todo mundo. Porque cresci acreditando que se eu não testasse as pessoas, elas me enganariam. Ele fez uma pausa. Depois completou. Mas naquele dia, você não me enganou. E eu percebi que a falha estava em mim. Teresa abaixou os olhos, segurando as emoções que começavam a subir. Com delicadeza, respondeu. Obrigada pela confiança, senhor, mas não acho que sou uma exceção. Ele arqueou as sobrancelhas. Não? O mundo está cheio de gente honesta. O problema é que elas nunca têm a chance de provar isso. Mauro sentiu um aperto no peito. Aquilo não era só uma frase, era uma verdade cravada. Ela se levantou, segurando o envelope com firmeza, e disse com um sorriso calmo. Eu vou continuar sendo quem sou, com novo cargo, ou sem cargo nenhum. Ele assentiu em silêncio, respeitoso. Na manhã seguinte, Teresa chegou à casa como sempre, às 7 em ponto. Mas agora usava uma camisa branca com botão discreto, calça preta e um crachá simples no bolso. Teresa, administração. Na cozinha, os funcionários comentavam em voz baixa, admirados. Não pela promoção em si, mas porque, apesar dela, Teresa continuava a mesma. Pegou a lista de compras, organizou as tarefas da semana e, depois do almoço, foi até a biblioteca. Limpou os móveis com cuidado, apoiou a flanela sobre a mesa e olhou para a estante de canto, onde o cofre estava instalado. Desta vez, trancado. E a chave. Agora era dela. Passou os dedos pela madeira da porta e sorriu sozinha. Não era sobre dinheiro, era sobre confiança. E essa ela havia conquistado. Naquela casa imensa, onde tudo sempre foi silêncio e desconfiança, algo começou a mudar. E não era apenas a rotina, era o ar, o clima, o modo como as pessoas caminhavam pelos corredores. Teresa agora supervisionava a casa como administradora, mas não impunha autoridade com palavras duras ou ordens frias. Ela apenas fazia, observava, ajudava, corrigia com gentileza. E por isso passou a ser ouvida. Os funcionários, antes apressados e temerosos, agora cumprimentavam com respeito. Os mais novos buscavam conselhos. E até a cozinheira, Dona Marinalva, famosa por seu gênio difícil, passou a preparar o café do jeito que Teresa gostava, sem que ela pedisse. Mas a verdade era que Teresa continuava a mesma. Ainda acordava às 5 da manhã. Ainda pegava o ônibus com a marmita no colo. Ainda usava roupas simples e os mesmos sapatos de sola gasta. Sua filha Marina, no entanto, começou a notar a diferença. Mãe, você parece mais leve, disse certa noite, enquanto dividiam um pão com manteiga na varanda do sobrado simples onde moravam. Teresa sorriu de lado. Às vezes, quando a gente é respeitada, até o ar parece menos pesado. Marina segurou sua mão com carinho. Tô orgulhosa da senhora. Muito. Teresa não respondeu. Só apertou a mão da filha e olhou para o céu. A vida não precisava de grandes aplausos, apenas de paz. Na mansão, Mauro também havia mudado. Pouco a pouco passou a circular mais pelos ambientes. Não era mais o homem rígido que trancava a porta do escritório o dia inteiro. Começou a almoçar na sala de jantar. Vez ou outra conversava com os funcionários. E mais do que isso, passou a observar Teresa como quem aprende. Viu nela uma integridade que não se ensina em livro, uma força que não levanta a voz, mas sustenta tudo em silêncio. Em um desses dias, viu Teresa organizando as compras da despensa. Algo em seu jeito o fez parar por um segundo. Teresa, chamou ele de forma leve, a sua filha está trabalhando? Ela se virou, surpresa pela pergunta. Está tentando, fez uns bicos aqui e ali. Mas está difícil. Mauro não comentou nada na hora, apenas assentiu. 2 dias depois, uma ligação mudou tudo. Marina havia sido chamada para uma vaga em uma escola parceira, com salário fixo e benefícios.
A indicação tinha vindo anonimamente, segundo o RH, mas Teresa sabia. Naquela noite, sentada na cama, ela chorou baixinho, não por pena, por gratidão. O tempo passou. A casa agora tinha um ritmo novo. Mauro deixou de lado a rigidez nos horários. Os encontros com antigos amigos voltaram a acontecer ali, no salão iluminado, onde antes só havia silêncio. E Teresa seguia firme, sempre no mesmo horário, com a mesma postura. Uma manhã ensolarada trouxe algo diferente. Mauro desceu as escadas sentindo o cheiro de café fresco no ar. Entrou na cozinha e viu Teresa com um avental amarrado, mexendo a colher de pau dentro da panela com leite. "Esse cheiro vai me fazer engordar", disse ele bem-humorado. Ela sorriu sem virar o rosto. "O segredo é não exagerar no açúcar." Ele puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, algo que jamais fazia antes. "Posso confessar uma coisa?" "Claro", disse ela, colocando uma xícara diante dele. Mauro a olhou com sinceridade. "Eu achava que confiança se comprava, ou se assinava em contrato, mas você me ensinou outra coisa." Ela sentou-se também pela primeira vez e respondeu: "Confiança se planta e demora a nascer, mas quando floresce, muda tudo." Ele assentiu. "Nem tudo que brilha precisa estar dentro de um cofre." A frase pairou entre eles. Forte, clara, verdadeira. Depois do café, Teresa caminhou até a biblioteca. Abriu a porta com a chave que agora carregava sempre consigo, pendurada discretamente no cordão do pescoço. A sala estava silenciosa. O mesmo piso de madeira encerada, as estantes altas e o tapete antigo no centro. Ela se aproximou do cofre. Passou a mão sobre a madeira, limpou com um pano macio e conferiu se a tranca estava firme. Era o mesmo cofre que um dia servira de armadilha. O mesmo que por pouco não manchou sua dignidade. Mas agora era ela quem o protegia. Não porque o dinheiro importasse, mas porque dentro daquela chave havia algo que nenhum salário pagava: respeito, confiança, reconhecimento. Ela girou a chave com delicadeza, trancou a porta da biblioteca e olhou em volta. Tudo seguia em silêncio, mas não era mais um silêncio frio. Era o silêncio de quem não precisa provar nada a ninguém. Ela apagou a luz, fechou a porta e seguiu seu caminho. E assim, naquela mansão onde tudo sempre foi trancado a 7 chaves, a confiança passou a ser o bem mais valioso. Não estava mais guardada num cofre, nem dependia de contratos, cargos ou aparências. Estava nos gestos de uma mulher simples, que jamais precisou levantar a voz para provar quem era. Teresa não ganhou aplausos, nem manchetes, mas ganhou algo raro neste mundo: respeito, porque o verdadeiro valor de alguém não está no que ela pega, mas no que ela se recusa a tocar. E no fim das contas, não foi o cofre que Mauro testou, foi o próprio coração. E pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu que a maior riqueza da vida é poder confiar em alguém que jamais te pediu nada. Agora me diz, você já conheceu alguém como a Teresa? Alguém que em silêncio te ensinou o que é integridade? Conta pra gente o que você achou da atitude dela e aproveita para nos dizer de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se essa história te emocionou, não esquece, deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Porque aqui, cada história tem uma lição e cada lição pode mudar uma vida. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.